Meu nome é Miriam, sejam bem-vindos ao Ministério Prova de Fogo, Restauração de Alianças. Inscrevam-se no nosso canal e acionem o sininho para receber as notificações de novos vídeos e curtam e compartilhem nossos vídeos nas suas redes sociais. Que Deus abençoe. Olá meninas, olá meninos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o jejum, como jejuar, os tipos de jejum, quanto tempo devemos jejuar, qual é a finalidade do jejum, tá bom? Então vamos lá. Em primeiro lugar, jejuar significa ficar sem se alimentar por um período de tempo. Quando nós jejuamos, a gente está abrindo mão dos alimentos que o corpo necessita para poder buscar mais ao Senhor. Nós dizemos a Deus que estamos fazendo um sacrifício para podermos estar na presença dele. Isso é um jejum com propósito. Porém, quando nós ficamos sem comer, sem nenhum motivo específico relacionado a Deus, isso não é um jejum bíblico, tá? Então, assim, o jejum ele serve para enfraquecer a nossa carne e fortalecer o nosso espírito. E o que acontece quando jejuamos? Bom, nós nos tornamos mais sensíveis às coisas espirituais. A gente se aproxima de Deus e fortalece o nosso espírito. Nós temos mais entendimento espiritual e mais poder também sobre o inimigo. O jejum, ele chama mais a presença de Deus e a sua autoridade. E os demônios reconhecem e perdem o seu poder. O jejum aumenta o poder da oração e apressa as respostas. E por quais motivos nós podemos jejuar? Bom, os jejuns devem ser espirituais, ou seja, pela salvação de almas, para receber poder para testemunhar ou pregar, por libertação e cura da alma, por mais revelação da palavra, para pedir orientação de Deus para proteção, por agradecimento, para santificação e por aí vai. Porém, não encontramos na palavra a prática de jejuns para adquirir bens, emprego, aumentar salário, ter sucesso nos negócios, etc. O jejum deve ser espiritual. E como devemos jejuar? Em Mateus, capítulo 6, versículo 16 a 18, diz assim: Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então, não é preciso contar a ninguém, a não ser que insistam muito que a gente se alimente, a gente acaba falando, mas não é necessário contar a ninguém, o jejum é secreto, não devemos aparentar tristeza nem cansaço por estar sem comer, mas agir normalmente, naturalmente. E é importante também procurar fazer o jejum, se possível, nos dias com menos atividade, para que a gente possa se dedicar mais ao Senhor. Porque o jejum correto é justamente para a gente destacar essa atividade, como se fosse um momento mais importante do teu dia. E para quem nunca jejuou, começa tirando uma refeição principal, depois de algumas vezes pode ir jejuando o dia todo, sem tomar o café, almoço, janta, por exemplo, das 6 às 18, né? E vai aumentando o tempo conforme o corpo vai acostumando. Pode abrir mão das coisas que mais gosta por um dia, pode comer apenas legumes e água, ou tomar somente os sucos e chás, né? Esta é uma proposta nossa para Deus. E o que devemos fazer durante o jejum? Bom, se o jejum ele é para nós enfraquecer a nossa carne e fortalecer o nosso espírito, nós devemos orar, ler a palavra, louvar, adorar, falar em línguas, meditar nas escrituras e por aí vai. Se o jejum for para ter mais poder de Deus, então pode-se aproveitar para ministrar, evangelizar, visitar, orar pelos enfermos, etc., conforme está escrito em Isaías 58, versículos 6 e 7. E ainda em Isaías,
ele destaca alguns benefícios do jejum. Então vamos conferir lá. Isaías 58, versículos 6 a 12. Primeiro benefício, revelação da palavra. Segundo, cura e integridade. Terceiro, receber justiça. Quarto, receber a presença da glória de Deus. Quinto, orações respondidas. Sexta, socorro na hora certa. Sétimo, livramento e refrigério. Oitavo, direção contínua. Nono, restauração da alma, saúde e força. Décimo, bênçãos para a próxima geração com restauração e restituição. E quais são os tipos de jejum? Bom, nós podemos fazer o jejum total, que é abrir mão da comida e da bebida, né? Sem comida e sem água. Porém, eu aconselho sempre manter a água. Por quê? O jejum não é para a gente ficar fraco e desnutrido e desidratado e doente. O jejum enfraquece a nossa carne e fortalece nosso espírito, mas não tem a função, não tem o objetivo de adoecermos. Ainda mais quem mora em regiões quentes ou na época do verão mesmo, a água ajuda a hidratar o corpo, né? Então, quem vai fazer um jejum prolongado, acima de 3 horas, 4 horas, o indicado é manter a água. Basta fazer a oração de abertura do jejum e ir informando para Deus como que vai ser o jejum. O jejum vai ser de tantas horas, eu vou poder tomar somente água, eu vou poder tomar somente café, não vou comer nada, nem comida, nem bebida. É a gente que fala para Deus como vai ser o nosso jejum, que horas ele vai começar e que horas ele vai terminar. Então, o jejum total, ele abre mão da comida e da bebida. O jejum parcial pode tomar apenas água, ou pode também abrir mão de certos alimentos, aqueles alimentos que são prazerosos, que é difícil de abrir mão, o refrigerante, o chocolate, o sorvete, ou o doce no geral, os pães no geral. Então, a gente abre mão de algo que é prazeroso para nós, por um determinado número de dias em sacrifício para receber a presença mais forte de Deus. O jejum de Daniel e os seus amigos, está lá em Daniel 1, versículo 13 a 21. Eles comeram somente legumes e água por 3 anos. E também a gente pode tirar um único alimento, né? Como eu falei ali, pode ser a carne, uma sobremesa, a pessoa que tem o hábito de comer sobremesa todos os dias, uma pessoa que não vive sem carne, ela vai abrir mão da carne, do café, do leite, aquilo que mais agrada, também vai ser um sacrifício, também vai servir como jejum, tá? Também pode-se fazer jejum, por exemplo, eu vou jejuar por 1 semana, podendo comer somente líquidos, né? Vai ser chá, sucos, iogurte, sopa, chimarrão, somente líquidos. Então, o jejum é nós que estipulamos com Deus como que ele vai ser. E também tem o jejum onde nós abrimos mãos das redes sociais, né? E não só as redes sociais, mas televisão também, para a gente abrir mão das informações seculares. Para o tempo que a gente estiver livre, a gente vai ler livros espirituais, vai ler a Bíblia, vai se aproximar mais de Deus e não vai deixar informações seculares entrarem na nossa mente. E quantas vezes nós devemos jejuar? Bom, o jejum bíblico ele era praticado de 2 a 3 vezes por semana. Então é bom a gente adquirir esta prática para a gente estar sempre pronto, né, para qualquer eventualidade. Jesus nos disse: quando jejuardes e não se jejuardes. Confiram lá em Mateus 6, versículo 16 e Mateus 17, versículo 21. E agora eu queria falar para vocês uns exemplos de jejum bíblico. Jesus, ele fez um jejum por 40 dias e 40 noites no deserto, sem comer e sem beber. Mateus 4, versículo 2. Moisés fez 2 jejuns sobrenaturais quando passou 40 dias e noites no monte, na presença de Deus. Ele não comeu nem bebeu nada, foi sustentado por Deus, pois senão teria morrido. Deuteronômio 9, versículo 9 a 18. Elias fez jejum sobrenatural, comeu 2 pães e tomou 2 botijas de água,
que um anjo lhe deu, e com isso andou por 40 dias e 40 noites. Daniel fez jejum parcial, comendo só legumes e água por 3 anos. Deuteronômio 1, versículo 3 a 20. Depois fez jejum das delícias, de nada desejável, nem carne nem vinho, durante 3 semanas. Deuteronômio 10, versículo 2 e 3. Neemias jejuou por alguns dias, orando e lamentando pelo sofrimento do povo. Neemias 1, versículo 4. Josafá e toda a tribo de Judá jejuou para pedir socorro ao Senhor. 2 Crônicas 3, 4, 13 até o 17, obtendo um dos maiores livramentos registrados. O rei e o povo de Nínive, os incrédulos, eles jejuaram em arrependimento por seus pecados, inclusive os animais. E Deus perdoou seus pecados e não destruiu a cidade. Esther, suas servas e o povo de Israel fizeram jejum total de 3 dias para que não fossem mortos pelo mandado do rei. Esther 4, versículo 16, 8, versículo 10 a 12 e 9, versículo 2. Esdras jejuou para pedir proteção de Deus em sua viagem. Esdras 8, 21, 23. Os discípulos de Jesus jejuaram em várias situações. Atos 9, versículo 9, 13, versículo 2 e 3, 14, versículo 23. Bom, gente, é isso que eu preparei para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vamos começar então a jejuar. Quem ainda não tem a prática de jejuar, vamos começar com 3 horas por dia. Eu só queria acrescentar um detalhe aqui em relação ao jejum. O jejum, ele deve ser feito de estômago vazio, ou seja, eu gosto de fazer particularmente quando eu acordo. Eu já não tomo meu café, já faço a minha oração de abertura de jejum e geralmente fico até o meio-dia daí, sem comer nada, sem beber nada ou tomando somente água. Se a pessoa resolve fazer o jejum na parte da tarde, ela vai almoçar e ela vai estar satisfeita. Ela não pode almoçar e terminar de comer e abrir um jejum e ficar 2, 3 horas, dizer para Deus que vai ficar 2, 3 horas sem comer nada, mas ela está naquele período de 2 a 3 horas ainda satisfeita com a refeição. Então, se ela tem intenção de fazer um jejum de 3 horas, ela tem que acrescentar mais 2 ou 3 horas do tempo da digestão. Entenderam? Então ela vai, eu almocei meio-dia, terminei de comer ali meio-dia, eu levo mais ou menos 2 horas de digestão. E aí eu quero fazer mais 2 ou 3 horas de jejum, então eu tenho que acrescentar, tá? Outra coisa que não vale é abrir o jejum e dormir. A gente pode dormir durante o jejum, mas não assim. Eu abro o jejum agora meia-noite, vou dormir e acordo às 6 da manhã e tomo meu café normal, né? Durante o sono, abrir e fechar durante o sono não é válido, porque é um tempo que é usado para tu orar, é um tempo que é usado para estar na presença de Deus. Então, se você abrir, por exemplo, vou abrir às 18 horas até às 6 da manhã, tudo bem. Abriu às 18 horas, vai dormir à meia-noite, ficou todo aquele tempo ali sem comer, faz a oração da meia-noite, vai dormir, é uma continuação, mas não dá pra gente abrir o jejum, dormir, acordar e tomar o café normal. Eu espero que tenha esclarecido, né? Quem tinha dúvidas a respeito do jejum, espero que esse estudo ajude e qualquer dúvida podem deixar nos comentários as perguntas e se for a dúvida da maioria, a gente grava um novo estudo, tá bom? Deus abençoe.